Ok. Daremos início às sessões da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da terceira sessão, do mês de setembro de 2020, hoje iniciando com uma sessão extraordinária. Na sexta também haverá outra sessão extraordinária, mas no período da manhã. Nesse momento, eu confirmo a presença de todos os conselheiros da turma, os quais vou cumprimentar individualmente, e o que já cumpre como teste dos microfones. Vocês vão observar que na sequência da nomeação, eu fiz uma inversão, atendendo ao pedido do conselheiro Pedro, na condição de vice-presidente, ele será o penúltimo a votar. Então, vamos lá. Conselheiro Elcio, boa tarde. Boa tarde a todos, bom trabalho para nós. Conselheiro Leonardo Andrade. Boa tarde a todos. Conselheiro Leonardo Macedo. Boa tarde. Conselheiro Laércio. Boa tarde. Conselheira Mara. Boa tarde a todos. Conselheiro Márcio. O microfone está desligado, Márcio. Boa tarde a todos. E conselheiro Pedro. Boa tarde a todos, boa semana para a gente. Exatamente, que tenhamos um bom trabalho, Deus nos oriente para voltar com sabedoria. Bom, verificado o quórum mínimo regimental para o início da sessão. Teremos que fazer uma retificação em ata, então será submetida ao colegiado proposta para a retificação da ata de julho de 2020, relativa ao processo 15.374.964.390/2009-13 da Eni do Brasil Investimento em Exploração e Produção de Petróleo, que deverá apenas ter o acréscimo na sua decisão da designação do conselheiro Elcio Lafetar Reis para a redação do voto vencedor. Então, o texto da decisão passa a ser o seguinte: resolve os membros do colegiado, por maioria de votos, ao acatar preliminar suscitada pelo conselheiro Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, converter o julgamento do recurso em diligência, a fim de que a autoridade preparadora analise os documentos acostados aos autos pela recorrente, inclusive ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Márcio Robson Costa, relator, e Paulo Roberto Duarte Moreira, que rejeitaram a realização da diligência. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Elcio Lafetar Reis. Alguém quer acrescentar alguma coisa ou discorda? Acredito que não. Tudo simples, né? Então, entendo o silêncio de todos como a manifestação em aprovação. Nessa sessão estão agendados os processos dos itens de 1 a 29. Foram retirados de pauta os processos dos itens 4, 18, 19 e 28. Por solicitação das partes. Processo com participação do contribuinte com videoconferência, os processos 1 e 2, dos itens 1, 2 e 3. Todos eles são do conselheiro ex-presidente da turma, Charles. Então, esses processos estão retornando, que na época não retornaram em junho, em razão do valor ultrapassar 1 milhão. E haverá também um acompanhamento no item 16. Presidente, uma questão só de ordem aqui. Sim. Eu consigo ler todos os documentos da pasta T, mas não consegui copiar meus processos para lá. Estou vendo agora. Aí eu mandei uma mensagem aqui para o Cláudio do Serpro para ele liberar para mim. Tá? Aí até eu acho que meus processos são no final do dia. Se não tiver acesso, eu passo para alguém para colocar lá na pasta T, os meus votos, tá? Sim. Sem problema. Bom, vamos iniciar então os julgamentos com o item 1 da pauta. Item 1 da pauta, o item 1 e o 2 da mesma pessoa jurídica,
Unimetal Indústria, Comércio e Empreendimentos Limitada, como já anunciei, é processo que saiu, que era do conselheiro Charles, foi iniciado o julgamento na sessão de março, e ele saiu em vista. E nesse processo foi solicitado a participação com videoconferência do doutor Antônio Carlos Gonçalves. Como houve alteração da composição da turma, então ele poderá repetir a sustentação oral. Então, por favor, Janaína, pode convocar o patrono para entrar na sala. Ok, presidente, farei a convocação. Itens 1 e 2 da pauta, doutor Antônio Carlos, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Só peço a gentileza de todos fechar os microfones, daí durante a sustentação oral, da gravação. Obrigado. Presidente, só uma dúvida aqui, porque o meu processo da construtora Marquise saiu de pauta, mas o do Charles não saiu, não? Não, do Charles, a princípio não, mas a gente vai enfrentar essa situação. Ele não sai, ele foi rejeitado, o pedido, porque ele iniciou o julgamento. Mas nós vamos... Eu cheguei a analisar o processo, o seu e o dele. Então, e como tem a sustentação, eu convoco o patrono e aí a gente vai enfrentar essa situação de estar julgando ou não o processo. Doutor Antônio Carlos, o senhor já está presente, creio eu, só precisa, a princípio, liberar o vídeo. Boa tarde, todos me escutam? Tá certo. Então, pronto, estou aqui. Tá certo. Obrigado. Então, nós iniciaremos o julgamento com o processo, os itens 1 e 2 da pauta, desse dia 21 de setembro. Esses processos eram de relatoria do conselheiro Charles, ele iniciou o julgamento, e ele saiu com vista para o conselheiro Leonardo. O conselheiro Charles, ele rejeitou as preliminares de nulidade e, no mérito, ele não conheceu da matéria relativa à exclusão da autuação das operações com os produtos denominados comercialmente como unicarbo graf. E, na parte conhecida, negou o provimento ao recurso voluntário. Ele foi acompanhado pelo relator, pelo conselheiro Elcio, e os demais não votaram. Então, está retornando hoje. Eu me designei como redator ad hoc, então eu farei a leitura do relatório. Após essa leitura, então, o senhor terá os 15 minutos para a sua sustentação oral. Ok? O senhor já está com o microfone fechado, então pode permanecer assim, e eu farei a leitura do relatório. Os processos são iguais, então, do item 1 e 2, se aplica o que eu relatar e depois também o julgamento será aplicado. Trata-se de um pedido eletrônico de ressarcimento com compensação de crédito de IPI, quarto trimestre de 2006. A Delegacia da Receita, através do despacho decisório, folha 57, indeferiu o pedido de ressarcimento de crédito de IPI e não homologou as compensações pleiteadas. Com o indeferimento, exigiu-se os débitos não homologados de R$ 153.602, mais multa e juros. Segundo consta da informação fiscal, folha 6164, foi lavrado o auto de infração que resultou na reconstituição da escrita fiscal e consequente extinção do saldo credor ressarcível ao final do trimestre. O auto de infração de IPI é decorrente de
correta interpretação quanto às imunidades dos derivados de petróleo que não alcançam os produtos finais fabricados pela interessada, coque de petróleo, calcinado e não calcinado, já que se classificam nos códigos 2713.11.00 e 2713.12.00 da TIP, para os quais está prevista a alíquota de 4% do IPI, estando, portanto, dentro do campo de incidência do imposto. O auto foi formalizado no processo final 2012-68. Na manifestação de inconformidade, pede-se a suspensão da exigibilidade do crédito, suscita que a exigência formulada no presente processo decorre da não homologação do PERDECOM, final 7438, que já está em discussão nos autos do processo final 1268, de modo que o despacho decisório em referência representa cobrança em duplicidade contra a requerente, razão pela qual deve ser anulado. DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. E resignada, a contribuinte apresentou no prazo legal recurso voluntário, folha 462, por meio do qual alega, depois de afirmar que os créditos pleiteados foram discutidos no processo final 1268, a nulidade por cerceamento ao direito de defesa e supressão de instância. Diz que apresentou razões complementares acompanhadas de laudo do IMT que não foram conhecidas pela DRJ. Tais razões não teriam adicionado nenhum argumento novo, mas apenas reforçado os já delineados na impugnação. Diz que os laudos foram emitidos após a apresentação desta. B. Decadência da Fazenda Pública exigir parte do crédito tributário entre a data do fato gerador do imposto, ocorrido em 31/12/2006, e a data em que foi cientificada do despacho decisório. Passaram-se mais de 5 anos. Nas razões de mérito, repisa os mesmos argumentos já declinados na primeira peça de defesa quanto à imunidade dos derivados de petróleo e sustenta que a decisão deve ser reformada em vista das operações envolvendo os produtos comercialmente denominados Unicarbo Graf, matéria não veiculada na impugnação. Tal produto teria sido comercializado com o código 2713.12.00 sem que fosse efetivamente coque de petróleo calcinado. O laudo complementar destaca que o produto é, na verdade, grafita artificial, não coque de petróleo calcinado. Diz ainda que não se pode exigir os juros e a multa de ofício. O processo foi distribuído a esse conselheiro relator da forma regimental. Então, eu li o relatório produzido pelo conselheiro Charles à época. Aí eu peço que todos, inclusive eu agora vou emudecer o microfone para que haja a sustentação oral. Doutor, o senhor terá 15 minutos para a sua exposição. Perfeito, conselheiro, boa tarde, muito obrigado a todos, é um prazer revê-los, sempre uma satisfação falar com todos ainda aqui de forma virtual. Esse processo me chama a atenção porque foi a última sessão que eu tive presencialmente no CARF, no meio de março, aliás, eu acho que foi o último dia que eu trabalhei na rua, dia 17 de março, a gente sentou para julgar esse processo, naquele rolo todo, ninguém queria ficar na sessão, todo mundo querendo sair, e aí tivemos o pedido de vista do doutor Leonardo, no caso. Eu não vou demorar muito, porque a matéria não é muito complicada, até porque o mérito em si é discutido nesse processo administrativo final 2012-68, a que o presidente se referiu. E o mérito em si envolve imunidade na tributação de derivados de petróleo. A ideia não é entrar muito aqui na discussão, mas o que se discute no processo principal, por assim dizer, é se, por exemplo, estaria correto a tabela do IPI zerar ou não zerar o IPI devido com a comercialização dessas mercadorias e questões dessa natureza, tá? Então, o que se diz aqui é que esses créditos que se pleiteia nesses dois processos administrativos que estão em julgamento já teriam sido consumidos na lavratura desse auto de infração.
eu posso até dizer para vocês, está no finalzinho, nós estamos perdendo o processo administrativo de exigência também. Ele está na Câmara Superior, aguardando o julgamento dos nossos embargos de declaração, ou seja, é possível até que a gente vá terminar discutindo isso no judiciário, até porque envolve imunidade, matéria constitucional, é capaz do próprio CARF também não querer meter a mão nessa bacia, por assim dizer. Mas, de todo modo, o que a gente alega nesses casos é que, se houve a lavratura de um auto de infração em que esses créditos teriam sido consumidos, portanto, é justo que se aguarde o desfecho dos processos administrativos, do processo administrativo relativo a esse auto de infração, para ver se esses créditos aqui ficam convalidados ou não. Porque uma ação depende da outra, por assim dizer. A autoridade administrativa de primeira instância, ela acabou negando esse nosso pedido sob o fundamento de que não haveria previsão legal para isso. Aqui, me parece que os senhores já devem ter o nosso memorial atachado nas telas de vocês, mas o fato é que daria para trazer aqui princípios, inclusive do Código de Processo Civil, que tratam da prejudicialidade de discussões e da recomendação que se faz para, em hipóteses como suspender o andamento. Nós vamos até, inclusive, bater na tecla no próprio Poder Judiciário, que é inescapável que se uma execução, uma discussão está ligada à outra, e que o acessório segue o principal, portanto, invocando aqui alguns dispositivos do Código de Processo Civil, em especial o artigo 313, que trata desse princípio da prejudicialidade, entendemos que daria para segurar um pouco a discussão. Um outro ponto, e também foi levantado pelo presidente no relatório, é que, ainda que a matéria de mérito seja discutida no processo principal, nós fizemos uma prova, nesse caso, em primeira instância, apresentando um laudo que comprova, de algum modo, que são, sim, produtos derivados de petróleo, que são comercializados pelo Unimetal, especificamente coque verde de petróleo e grafita. Essa impugnação complementar não foi conhecida porque teria sido apresentada e teria havido uma espécie de uma preclusão para alegação de razões. E aqui também não preciso ficar ensinando o padre a rezar a missa, nem com todos aqueles fundamentos relacionados com o princípio da verdade material, o princípio de que o processo administrativo, no fundo, funciona como um processo, na realidade, de constituição de um crédito tributário. Portanto, haveria sim a possibilidade de exame desse laudo. Eu tenho até a opinião de que poderia ser feito, inclusive, pelas instâncias do CARF, Câmara Superior, ou seja, a qualquer momento no processo administrativo. A prova é muito importante para que se dê validade ao crédito que está sendo constituído. Então, acho que isso poderia ter sido examinado, e por isso também se pede a decisão, a anulação em si da decisão de segunda instância. E, por fim, um último argumento que se faz é que se anular o auto de infração lá na frente, isso significa dizer que esses créditos estão válidos. Portanto, essas compensações deveriam ter sido homologadas. Se validar o auto de infração e a empresa for obrigada a pagar o crédito tributário lá na frente do próprio auto, a nosso ver, o próprio pagamento vai convalidar o crédito que foi compensado lá atrás. Então, se eu não estou equivocado, o doutor Leonardo pediu vista justamente por força dessa questão da prejudicialidade. Eu vejo que o presidente assumiu aí a tarefa de tentar colocar as coisas nos trilhos, então, ao que eu me recordo, foi mais ou menos por aí, e eu vou seguir à disposição dos senhores para que se der necessário. Essas são as razões, basicamente, pelas quais a recorrente Unimetal requer o provimento de ambos os recursos voluntários. Obrigado, doutor. Deixa eu cravar aqui. Foi 5 minutos e 40 segundos sua sustentação. Obrigado por estar respeitando o prazo. Presidente, só uma questão aqui, eu consultei o processo aqui, eu não sei se outras pessoas consultaram, o processo final de 2012-68, ele já foi julgado na Câmara Superior, aí o contribuinte apresentou embargos, e os embargos foram rejeitados, tá?
Me desculpem se falei na informação, tá? A informação que eu tinha era de que os embargos aguardavam julgamento, tá? Mas peço desculpas. E já teve ciência do contribuinte da admissibilidade, não admissibilidade dos embargos, né? Tá, eu renovo mais uma vez meu pedido de desculpa, porque eu olhei pelo site do CARF agora de manhã, quando me preparava, e talvez isso tenha escapado mesmo. Ok, doutor. Bom, eu vou tentar resumir, ou sim, resumir não, mas apenas ler os principais trechos do voto do conselheiro Charles, e depois eu passo a palavra ao conselheiro Leonardo, que pediu vista. Então, assim dispôs o conselheiro Charles em seu voto. A recorrente apresentou pedido de ressarcimento do crédito de IPI. Indeferido o pedido, lavrou-se auto de infração para a cobrança de valores não recolhidos. Isso porque, segundo a fiscalização, a imunidade dos derivados de petróleo não alcançaria os produtos finais fabricados pela recorrente, coque de petróleo calcinado e não calcinado, os quais se classificam nos códigos 2713, 1100, 2713 e 1200, com alíquota de 4. Apresentada a impugnação, a DRJ julgou improcedente. O auto de infração, antes referido, foi formalizado no processo 1268, julgado na segunda turma da 4ª Câmara. Como o litígio é idêntico ao que ora se debate, inclusive quanto aos argumentos apresentados ao recurso voluntário, passamos a reproduzir e adotar como razão de decidir o voto condutor do acórdão 3402001381 de 21/7/2016, mas a respeito do qual faremos uma consideração final que nos levarão a adotar num ponto específico o entendimento dele divergente. Eu já adianto, é só em relação a incidência de juros sobre multa de ofício. Na preliminar de nulidade, item 1.1, cerceamento de direito de defesa e supressão de instância. Reclama recorrente que a DRJ não se manifestou acerca dos documentos juntados aos autos, além de não ter tomado conhecimento dos laudos produzidos pelo INT, posteriormente ao protocolo da impugnação, em razão da preclusão do direito para tanto. Tal atitude, ao sentido da recorrente, fere seu direito à ampla defesa, uma vez que os documentos apresentados extemporaneamente não adicionam nenhum novo argumento às razões trazidas em sua impugnação ao lançamento tributário. Também evoca o princípio da verdade material. Contudo, entendo que não assiste razão à recorrente. Isso porque, embora a DRJ não tenha conhecido dos documentos apresentados extemporaneamente, o conteúdo dos documentos em si não influenciou as razões de decidir da instância acordo. Efetivamente, a decisão da DRJ baseou-se no fato da tabela TIP colocar os produtos produzidos pela recorrente com alíquota de 4%, e não NT, não tributado, de modo que a legislação entendeu que não se trata de derivados de petróleo imunes, nos termos do texto constitucional. Ou seja, mesmo sendo os laudos técnicos apresentados capazes de confirmar que os produtos são derivados de petróleo, tal constatação não altera o fundamento da decisão recorrida. Então, dessa forma, foi afastada essa nulidade. Decadência. Analisado o presente processo, verifica-se que, 1. Trata-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação. 2. Não há provas nos autos de antecipação, ainda que parcial, do pagamento, ou a compensação do mesmo com crédito permitido pela legislação do IPI. 3. O contribuinte tomou ciência do auto em 28/2/2012. 4. A autuação se refere a fatos ocorridos entre janeiro de 2007 a dezembro de 2007. Desse modo, deve ser mantida a decretação da inexistência de decadência do direito do ofício de exigir o crédito tributário em questão, uma vez que, não havendo antecipação de pagamento, o prazo de decadência tem como termo a qual o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Artigo 173, inciso 1. Aí, no excerto que o conselheiro Charles reproduziu do voto no auto, menciona, e aí traz as considerações a respeito do RESP 973-733, que eu não vou ler. Nesse contexto, deve ser afastada a arguição de decadência, assim como fora feito pelo acórdão recorrido, com relação aos débitos oriundos dos fatos geradores de janeiro de 2007, uma vez que o prazo de decadência para sua constituição iniciou-se em 1º de janeiro de 2008, escoando-se em 31/12/2012, tendo sido o contribuinte estimado o lançamento em 28/2/2012, não se perfez a decadência. Multas sobre IPI não lançado com cobertura de crédito.
A argumentação apresentada pela recorrente acerca da exigência de multa de ofício prevista no artigo 80 da 4502 não merece acolhimento. Explico. A multa de ofício para a mencionada infração, IPI não lançado com cobertura de crédito, é sempre proporcional, 75%, ao IPI não lançado na nota fiscal, incidindo sobre todas as operações praticadas pelo contribuinte com essa irregularidade. Com isso, a referida multa de ofício independe se da reconstituição escrita implementada pelo fisco no período em que ocorreram as operações irregulares, foi apurado um eventual saldo devedor ou credor do IPI. Sobre o assunto, cabe destacar a ementa do parecer normativo CST 39 de 76. A multa por falta de lançamento apurada pela fiscalização é sempre aplicável, independentemente do imposto não lançado estar ou não coberto por eventuais créditos. E aí ele traz precedente, destaco o que está em amarelo, né, na emenda. Multa de ofício, falta de lançamento do IPI na nota fiscal, percentual normal cabimento. A falta de lançamento do IPI nas respectivas notas fiscais de venda configura infração sancionada com a multa de ofício no percentual de 75%. Bis e idem, multa calculada sobre base de cálculo distinta e na ocorrência inexiste bis e idem, se as multas aplicadas foram calculadas sobre valores distintos da base de cálculo, consistente nas parcelas do IPI, não lançados nas notas fiscais com e sem cobertura de crédito. Em suma, a aplicação das multas efetuadas pela fiscalização não encontra qualquer ilegitimidade ou ilegalidade, portanto, não acolhe a defesa da recorrente nesse ponto. Nos pontos do mérito. Primeiro deles, imunidade dos produtos derivados do petróleo. O ponto nevrálgico da discussão deste processo consiste em saber se produtos vendidos pela empresa, coque verde de petróleo e coque calcinado de petróleo, admite a sua classificação como derivados de petróleo, de modo a serem abarcados pela imunidade estipulada no 155, parágrafo 3º da Constituição, e, por conseguinte, permitindo o afastamento da tributação de 4% a título de IPI sobre o valor das operações praticadas pela recorrente. Não há dúvida que, ao intérprete do direito, cabe analisar os textos normativos infraconstitucionais à luz das diretrizes traçadas pela Carta Magna, sendo completo absurdo jurídico propor exegese em sentido oposto, ou seja, interpretar a Constituição em razão dos dizeres de decretos-leis, despiciando aqui relembrar a famigerada hierarquia das leis. Faço tal ressalva inicial, pois, em sendo o produto industrializado pela recorrente, realmente derivado de petróleo, nos termos do artigo 155, parágrafo 3º da Constituição, não poderia a legislação do IPI na contramão de tal imunidade sob pena de clara afronta ao texto constitucional. Bom, discorrendo, ele suscita a súmula CARF 2, em que o CARF não compete ao CARF se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Traz aqui também precedente com a ementa, produtos relacionados na TIP com alíquota positiva ou alíquota zero não estão abrangidos pela imunidade objetiva prevista aos derivados de petróleo no parágrafo 3º do 155 da Constituição. Esses produtos estão dentro do campo de incidência do IPI, em decorrência do decreto de Poder Executivo. Impossibilidade de afastar sua aplicação por força da súmula CARF 2. Registro que o artigo mais embaixo, eu já estou na folha 11. Registro que o artigo 18, inciso 4 do parágrafo 3º do RIP 2002, levantado pela recorrente como capaz de validar sua pretensão, não resolve o ponto, uma vez que simplesmente repete o texto constitucional em nada altera o fato da TIP ter indicado a alíquota positiva aos produtos em questão. Lembre-se nesse ponto que a classificação fiscal do produto comercializado pela recorrente não é objeto de controvérsia no presente processo. Por fim, sobre as alegações de alíquota de 4% da TIP ser aplicado tão somente ao coque verde de petróleo e ao coque calcinado de petróleo importado, não há fundamentação legal alguma nesse sentido para dar respaldo à defesa da recorrente. 2.1. Da necessidade de serem excluídos da autuação as operações com produtos denominados comercialmente como unicarbo gráfico. Com relação ao argumento apresentado pela recorrente, da necessidade de serem excluídos da autuação as operações com os produtos denominados comercialmente como unicarbo gráfico, trata-se de contestação que não consta da impugnação de folhas 467 a 490. De start,
Tal argumento de defesa encontra-se precluso nos termos do 17 do PAF, razão pela qual não conheço. Por último, é a questão do juros sobre multa de ofício. Com relação à não incidência de juros, aqui o Charles ainda continua trazendo os excertos do voto. E nesse ponto é onde ele diverge. Com relação à não incidência do juros Selic sobre a multa de ofício, eu entendo que assiste razão à recorrente. Isso porque ainda existe no ordenamento jurídico o dispositivo legal que fundamenta tal exigência. Então, esse era o voto lá no acordo do processo do auto. E aí vem toda a argumentação para se excluir. Deixa eu ver o ponto onde o Charles vai. Tá. Onde o Charles vai divergir. Tá, no final da folha 14. Diverjo, contudo, da não incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício. Como é de conhecimento de todos, a matéria encontra-se hoje pacificada neste conselho, tanto que editada a súmula CARF 108, segundo a qual incidem juros moratórios calculados à taxa referencial da Selic sobre o valor correspondente à multa de ofício. Além de que, essa súmula é vinculante conforme a portaria 129 de 2019. Concluindo o voto, assim dispôs o conselheiro Charles. Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, não conheço da matéria relativa à exclusão da autuação das operações com os produtos denominados comercialmente como Unicarbo Graf, matéria preclusa, e da parte conhecida, nego provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Elcio havia acompanhado o relator. Mantém o voto, conselheiro? A princípio, sim. Vamos ouvir o que o Toledo traz na vista dele, né? Mas, a princípio, sim. Tá certo. Então, com a palavra, conselheiro Leonardo Toledo, que pediu vista do processo. Presidente, na verdade, eu solicitei vista, especificamente em relação a 2 pontos. O primeiro, em relação à questão da prejudicialidade, que a conselheira Mara já acabou esclarecendo. Então, acho que maiores delongas aí nesse tópico, acho que são desnecessárias, presidente. O segundo motivo do meu pedido de vista foi em relação ao mérito propriamente dito, sobre a imunidade desses derivados de petróleo, né? Eu, particularmente, perfilho o entendimento de que esses produtos eles estariam abarcados pela imunidade, assim como, por exemplo, o cimento asfáltico de petróleo, o asfalto diluído de petróleo. Ocorre que, conforme considerado no voto, nós esbarramos na questão da súmula número 2 do CARF. Não teria como superarmos o fato desses produtos terem alíquota positiva na TIP, né, para aplicarmos a imunidade. Eu compreendo que a recorrente ela tem consideráveis possibilidades de êxito no Poder Judiciário, em relação ao mérito aí da imunidade do IPI, em relação aos produtos por ela comercializados, por serem derivados de petróleo. Só que aqui na esfera administrativa, realmente, eu não vejo como superarmos aí o óbice da súmula 2 do CARF. Então, eu estaria acompanhando o voto do relator, fazendo essa minha ressalva pessoal aí, em relação ao mérito do litígio. Ok, obrigado, Leonardo. Chega a ser um acompanhamento pelas conclusões ou não? Não, presidente, porque na ementa o relator, o conselheiro Charles, ele consignou a súmula 2 do CARF. Sim. Então eu acredito que seja por isso. Ele não adentra no mérito da imunidade dos produtos em si, né? Ele está se baseando no voto que foi proferido no outro processo, em que se adotou essa linha de raciocínio também.
Ok. Obrigado. Então, o Leonardo Andrade também está acompanhando. Leonardo Macedo. Vou acompanhar, presidente. Eu li aqui. Obrigado. Conselheiro Laércio. Boa tarde. Feitas essas considerações, me filio à corrente do conselheiro Leonardo, por mais que exista um provável êxito no judiciário, infelizmente nós não podemos ingressar nessa seara da súmula 2, então acompanho. Ok, obrigado. Conselheira Mara. Eu achei interessante essa maneira que a Thais, esse voto é da Thais, da conselheira Thais, ela desenvolveu o raciocínio dela, porque é na súmula 2, e o Charles também acompanhou, porque, assim, eu já tive a oportunidade de participar de alguns julgamentos de votos desses derivados de petróleo, e sempre a gente desenvolveu o raciocínio sobre aquela questão da Petrobras, da ANP, aliás, falar sobre a primeira linha, segunda linha, terceira linha de derivados, e que a gente só considerava a primeira linha para efeito de imunidade, né? Então, a gente sempre partiu desse raciocínio. E esse raciocínio que foi aplicado aqui, da fato de ser um decreto que está colocando uma alíquota positiva, muito mais simples de ser aplicado aqui pela gente, né? Eu vou acompanhar o relator, sim. Obrigado. Conselheiro Márcio. Estou acompanhando, presidente. Conselheiro Pedro Lima. De fato, a especificidade do decreto, por ser uma norma mais específica, ela é obrigatória para a gente como conselheiro, né? O artigo 62 do RICAF diz que a gente tem que obedecer o decreto. Então, por mais que o contribuinte possa ter imunidade nessa operação, o decreto é mais específico e a gente não tem como deixar de observar. Então, acompanho o relator. Pessoal, desculpa, cometi um equívoco aqui. A conselheira Mara não poderia ter votado, porque ela substitui o conselheiro Charles. Verdade. E o conselheiro Charles, relator, já tinha consignado o seu voto. Eu vou com o relator. Eu sou o relator Charles agora. Então, o voto pronunciado pela conselheira Mara, ele fica sem sentido, né? Fica excluído. Porque ainda bem que eu acompanhei o relator, e de pessoas não tivesse ido contra ele. É complicado. É que eu deixei anotado, mas aqui no final. Então, no final que eu ia lembrar desse fato, tinha que ser no início. Ok. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, acompanhou-se o relator, conselheiro Charles, em rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, não conheceu da matéria relativa à exclusão da autuação das operações com os produtos denominados comercialmente como unicargo gráfico, matéria preclusa. E, na parte conhecida, negou o provimento ao recurso. E, nos termos do artigo 58, parágrafo 5º do anexo 2, a conselheira Mara não votou nesse julgamento por se tratar de processo originalmente relatado pelo conselheiro Charles, com voto proferido e consignado em reunião de março de 2020. Fez sustentação oral por videoconferência o patrono contribuinte, Dr. Antônio Carlos Guimarães Gonçalves, do escritório Demareste Advogado. O julgamento ficará consignado que esse julgamento foi iniciado na sessão de 17 de março de 2020. E essa mesma decisão se aplica ao item 2 da pauta.
Ok. Obrigado, doutor Antônio Carlos, pela sua participação. Boa tarde a todos, um bom trabalho. Obrigado, Espero igualmente. nos vermos logo. Tá certo, igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, passaremos então ao item 3 da pauta, que é construtora Marquise, e foi solicitado videoconferência também, sustentação por videoconferência. Mas teremos que enfrentar uma questão que antecede ao julgamento. Mas, por favor, Janaína, pode convocar a patrona para adentrar a sala, e aquilo que discutiremos, ela já também talvez possa dar seu posicionamento. Ok, presidente, farei a convocação. Item 3 da pauta, doutora Yáscara, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 3 da pauta, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. A patrona já foi convocada, presidente. Obrigado. Eu mudei rapidamente de computador aqui para poder facilitar minha divisão aqui de documentos, que é tanto documento que a gente tem que abrir. Esse é igual o meu, Paulo? Eu não tive tempo de olhar. Deixa, o meu é COFINS, esse é o PIS. Não, o meu é COFINS compensação. Esse é PIS lançamento. Não, o teu é alto também, não é? Deixa eu ver, eu não lembro, que o meu ele é antigo, tem muito tempo que eu fiz, acho que também é de março. Deixa eu dar uma olhada no meu aqui. Mas... Boa tarde. Boa tarde, doutora. Boa tarde, gente. Só me ajuda na pronúncia do seu nome. Yáscara. Yáscara. Tá, Yáscara Girão dos Santos Araújo. Então, doutora, o item da pauta é o terceiro, item 3, o processo final 2004-12, construtora Marquise S.A. Esse processo, ele é do conselheiro Charles, originalmente relator, e ele foi iniciado o julgamento em março, e saiu em vista para o conselheiro Elcio. O conselheiro Charles, ele havia proposto a rejeição da preliminar de nulidade, e no mérito ele havia dado provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento débitos de PIS referentes aos meses de dezembro de 2002, fevereiro de 2003 e março de 2003. E o processo, como era acima de 1 milhão, ele ficou aguardando a sessão presencial, retornou agora, porque foi aumentado o limite de alçada. Haveria também o julgamento do item 4 da pauta, que é o processo 2004-78, também da construtora, e é de COFINS. Só me confirma, é auto de infração, né? Também. E aí,
e houve o pedido de retirada de pauta e atendido para o item 4. O contribuinte pediu, foi atendido, para que fosse, aguardasse o julgamento em sessão presencial. Contudo, o item 3 não foi deferido, porque está iniciado o julgamento dele. Então, o que estamos diante do seguinte, um processo de PIS, que é esse item 3 do Charles, e teríamos o processo 4 de COFINS, os dois auto de infração decorrente dos mesmos fatos. Analisei esse processo, ele tem, no processo do Charles, dá a entender que ele estaria no estágio mais avançado, porque houve resolução, houve diligência para se apurar uma questão de parcelamentos que a empresa suscitou. Então, haveria de ser excluído valores. Não sei se é exatamente isso, tanto é que no voto do Charles proferido, ele acaba por dar um provimento parcial, excluindo 3 valores. E essa situação, ela se encontra nos dois processos. Houve uma resolução ainda, em DRJ, em que ela alcançou os dois processos, houve a diligência, e o resultado da diligência se aplicava aos dois processos. Então, isso eu não trouxe aqui, o processo está em volumes, são vários volumes, mas para mim ficou muito claro que os processos deveriam estar seguindo juntos. Né? Então, a princípio, eu penso em tomar a decisão de que seria mais adequado o julgamento conjunto desse processo com o item 4. O item 4 é o que foi retirado de pauta para julgamento em reunião presencial. Então, eu estou propenso a estar retirando para que eles sejam julgados conjuntamente, independentemente de ter se iniciado o julgamento desse processo. Doutora, a senhora quer fazer alguma manifestação quanto a isso que eu tenho em mente inicialmente? Ou também quero ouvir a Mara. Boa tarde, presidente. Na verdade, esse pedido de retirada de pauta foi um pedido da empresa. Ela gostaria que o processo fosse julgado presencialmente. Inclusive, eu recebi um e-mail inicialmente deferindo a retirada dos dois processos. Depois foi retificado esse e-mail, retirando só o de item 4. Se o senhor entende que é melhor julgar os dois em conjuntos, a gente não tem nenhuma oposição, né? Mas fica a critério de vocês. De fato, os dois são decorrentes do mesmo termo de verificação fiscal, os dois tiveram decadência, os dois tiveram compensação, os dois tiveram inclusão no PAES, os dois são todos iguais, tanto que um é de PIS e outro de COFINS, né? A diferença vai ser só o tributo. E as nulidades apontadas na sustentação oral seriam aproveitadas também para o outro processo. Mas aí fica a critério de vocês. Ok. Mara, alguma manifestação? Olha, eu não tive tempo de olhar esse processo do Charles. Do Charles. E como ele já está adiantado, eu acho, então, que é melhor retirar de pauta e a gente julgar os dois juntos, porque você está me trazendo aí que o Charles determinou diligência e houve exoneração de alguns créditos que ele encontrou que estava já no PAES, né? Quando eu fiz a análise aqui, eu fiz a análise das datas todas, eu não baixei em diligência. Eu fiz a análise das datas todas e não encontrei essa possibilidade, entendeu? De excluir valores. Então, eu acho que, já que teve a diligência e foi analisada, é melhor eu olhar esse outro processo do Charles, para a gente não ter depois um julgamento incoerente, não uma decisão num e uma decisão do outro, né? Ok. Paulo, até... Um minutinho, o Elcio levantou a mão primeiro.
Acho que foi isso. Foi. A única dúvida minha é o seguinte, porque tem a portaria lá do ministro, né, determinando que se já tiver saído de vista, ele não pode entrar nessa opção. Não é dado a ele, ao contribuinte, a opção de postergar o julgamento. É justamente com base nisso que o setor lá refez a decisão dele para tirar a possibilidade dele ser postergado o julgamento desse processo. Agora, eu não sei se com essa justificativa que a gente está adotando, se a gente pode descumprir a portaria do ministro. Essa é a minha dúvida. E outra questão também, o fato deles serem quase idênticos, né, só mudando o tributo e os valores, também não vejo problema, não, porque o julgamento que for feito aqui, de algum deles, poderá ser observado no seguinte. Inclusive, não vejo prejuízo nenhum. Eu tenho essa dúvida, a gente pode descumprir a portaria do ministro? Veja, a mesma portaria, inclusive, lembrem-se do quadro que nós temos que preencher em relação à indicação de processos, que havendo, mesmo que o valor esteja acima, havendo prejudicialidade, seria questão de com o outro processo, ele ser retirado. Então, eu estou indo por essa analogia. Né? Deixa o Laércio falar primeiro. Não, justamente para essa questão de prejudicialidade, não seria o caso de reconhecer a conexão e mandar para a Mara? Ou atrair o da Mara para cá? Porque esse aqui... Mas aí, Laércio, esse daí já começou a votação, né? Mas não foi concluído, aí que está. Mas é o relator. Mas aí que está. Pode ser por uma preliminar, ele pode ser reconhecido a conexão. Porque a conexão antecede o mérito, uma vez que... Mas a conexão é o relator que pede, se ele quiser, né? Então... Mas a gente também pode... Se eu entender como prejudicialidade, a gente pode reconhecer isso também. Geralmente parte dele, né? Eu tô escutando o Elcio, eu acho que, de qualquer maneira, eu não vou votar nesse processo, né? O do Charles, eu não voto. Não voto. Então, e o meu já foi retirado de pauta mesmo, né? Então, de qualquer maneira, eu acho que, pensando bem, não vai prejudicar o outro, não, porque o julgamento que ocorrer aqui agora, eu pego e reflito, e se vai ter alguma influência no meu processo, aí, quando for para presencial, eu pego e observo o que foi julgado nesse processo. Ok, Mara. Doutora tinha levantado a mão, desistiu? O Pedro vai falar também. Tá. Pedro. Presidente, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Presidente, quem pediu vista? Por que ele saiu? Foi vista? Foi vista para mim. A questão é o seguinte, eu já estava votando com o Charles. Inclusive, nós discutimos na turma, o encaminhamento era seguir com o Charles. Só que a representante, eu não sei se é a mesma na época lá, levantou uma questão que no MPF só existia a previsão de IRPJ. E teve uma questão que foi suscitada durante a fiscalização, que ela tinha perdido a espontaneidade, então ela não poderia fazer as retificações que ela pretendia fazer. Na hora lá, a gente olhando lá, e realmente no MPF só tinha IRPJ. Só que lá no MPF tem com letrinhas pequenininhas, uma observação, falando que quando se trata da operação verificações obrigatórias, que é justamente essa operação, aquele MPF vale para todos os tributos, inclusive as contribuições. Então, essa questão que me fez pedir a vista, ela está afastada. Então, se eu fosse votar, eu votaria acompanhando o Charles. E teve MPF complementar, viu, Elcio? Pois é. Mas o complementar não fala, só fala IRPJ também. O que eu vi falava assim. Pois é, mas aí ela já tinha retificado, né? Tá. É isso que ela está alegando. Então, presidente, com essa questão esclarecida, né, que eu queria saber o seguinte: pelo que eu me lembro, esse processo não teve divergência na turma, não saiu de vista por uma coisa que talvez fosse alterar completamente o rumo do voto, né, como esclarecido pelo doutor Elcio. Então,
A princípio, eu também não me importo de julgar, até porque eu acho que a turma já conversou bastante nesse caso e resolveria esse processo de uma vez. Mas também, presidente, eu entendo, e aí eu acho que também pode ser a seu critério, o presidente pode tirar, né? Deixar para julgar os outros em conjunto, até por causa do valor aí também, porque tem o da Mara também. Não sei, tanto faz, as duas posições aí são válidas. Sim, eu estou tentando ver aqui Ô, Paulo, eu só não entendi a sua posição, que você falou que usando analogia, a gente poderia não aplicar essa regra. Eu não entendi isso, não. Não, analogia no seguinte sentido, os processos que estariam aptos a julgamento, se houver alguma prejudicialidade, permite-se a retirada de pauta. Não. Mas são prejudicialidades específicas, né? Sim, seria o valor. Exato. E no caso aqui, existe uma regra própria para ele, né? Eu vou até ver se eu acho aqui o e-mail da colega lá que... Aqui, ó, é o parágrafo 2º do artigo... É o parágrafo 2º do artigo 12 da portaria. Qual portaria? Isso? Portaria... O artigo da portaria CAF 17... É do CAF, nem é do ministro. 17.296. Tá, 12 quanto? Oi? Artigo 12, parágrafo... 2º. A solicitação de que trata este artigo, que é a solicitação, a faculdade que é dada às partes de solicitação de retirada de recurso. Aí fala, a solicitação que trata este artigo não abrange o processo que retornar à pauta em razão de pedido de vista. Então, aí eu não sei se a gente pode, porque é uma regra específica, né? Não, então, mas é específica, mas olha, o que fala o CAPT? Facultar às partes, solicitação de retirada de recurso. De retirada de recurso de pauta. Tá. E se inclui na sessão de julgamento. Tá. Aí o 2, a solicitação de que está se não abrange a solicitação de retirada de pauta pela parte ou contribuinte. Estou fazendo essa leitura do parágrafo 2º. Não abrange o processo que retornar à pauta em razão de pedido de vista. Então, ele não pode, o contribuinte não pode pedir a retirada de pauta com esse fundamento. O contribuinte não pode. Eu, como presidente, eu estou enxergando essa situação. São dois processos baseados nos mesmos fatos. Isso... Não, eu entendi. Agora eu entendi. Eu só não tinha entendido. Baseado nos mesmos fatos, decorrentes dos mesmos fatos, está se definindo aí um vínculo, ou conexão, ou decorrência. E aí eles podem ser julgados conjuntamente. Seria nesse sentido. Entendi. Né? De fato, não se atenderia o pedido dela. E não foi atendido. O pedido dela não, o pedido do contribuinte. Não foi atendido. Mas a motivação para a retirada de pauta que eu estou apresentando seria essa. Eu até já tinha preparado, aqui o texto. Seria isso, veja só como eu estou assumindo. Processo retirado de pauta por determinação do presidente, que entendeu mais adequado o julgamento destes autos em conjunto com o processo final 2478 do mesmo contribuinte, oriundo do mesmo procedimento fiscal, retirado de pauta em atendimento à sua solicitação para julgamento em reunião presencial. Então, essa questão aí de... e eu entendo que não necessariamente vínculo é prejudicialidade. Não se confunde. Aqui pode não haver uma prejudicialidade, mas há um vínculo. E quando o regimento fala em possibilidade de julgamento conjunto, em razão de algum tipo de vinculação. Seria, eu acho, no caso aqui... uma outra questão também que eu adicionaria, porque sim, já que está nessa situação, a gente não sabe quando o da Mara vai voltar, né, para o julgamento.
Sim. Ele não sabe quando vão voltar as presenciais. Pode ser que quando ele voltar de julgamento, a composição da turma já pode ser outra. É possível. A gente nunca sabe, né? Então, assim, considerando todos esses fatores e esses esclarecimentos que você fez aí, eu acho que agora eu me encaminho no sentido da sua proposta também, de tirar de pauta para ser julgado junto com o Damara. Tá certo. Eu não estou sendo, não quero ser autoritário, eu vou tirar por isso e pronto, acabou. Não. Me darei por vencido com um argumento, né, me levando ao entendimento contrário. Okay? Paulo, eu só não tenho uma dúvida aqui, mas ele poderia ser o artigo 6º do Regimento Interno, anexo 2, que é em decorrência ou reflexo. Depois poderia até fazer essa adaptação na redação. E quando você vai eu não sei se, acho que no Manual dos Conselheiros, quando ele fala lá, ele vai explicar decorrência e conexão e reflexo, ele vê que lá, oriundo do mesmo procedimento fiscal. Exatamente esse aqui. Eu não estou convencido que ele pode ser tirado de pauta e que não está não está ofendendo qualquer regramento do Ricardo portaria, porque são fundamentos diferentes. Eu concordo contigo, mas eu só não saberia dizer agora se é decorrência ou reflexo. Não. Mas eu concordo contigo. Tá, não então eu não uso. Se eu fosse usar alguma palavra, eu usaria o gênero, que seria vinculação. Mas nem ela eu estou usando. Estou dizendo oriundo do mesmo procedimento fiscal. Bom, então ele será retirado de pauta. A menos que alguém mais aí queira se manifestar e me convencer do contrário. Então, doutora, esse processo ele constará como retirada de pauta por determinação do presidente, que entendeu mais adequado o julgamento desses autos em conjunto com o processo final 2004-78 do mesmo contribuinte, oriundo do mesmo procedimento fiscal, retirado de pauta em atendimento à sua solicitação para julgamento em reunião presencial. O processo será incluído oportunamente em pauta de julgamento de reunião presencial. Então, esse é o item 3 da pauta. Agradeço, gente. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Obrigado. Tchau. Próximo item. A menos que vocês queiram fazer um pequeno intervalo. O próximo seria aquele meu de classificação fiscal Freudenberg, que são os fios têxteis, que saiu em vista para o Gelson. Querem uma pausa? Pedro, sim. Quem mais? Leonardo Macedo, parece que sim também, né? Então, vamos fazer. Por favor, Janaína, interrompa a gravação para um intervalo